Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês. No Salmo 89, versículo 9, Davi afirma: Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. E no versículo 11 ele diz assim: Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e sua plenitude, tu os fundaste. Vai ser sempre muito importante que nós nos lembremos disso. Que por mais difícil que seja a situação em que nos encontramos, Deus é quem vai estar sempre no controle. Pois Ele é o dono de tudo. E o dono sempre está no controle de sua propriedade. Quando uma onda de ansiedade vem sobre você, Deus pode acalmá-la. Quando uma onda de medo atinge você, quando uma onda de insegurança, quando uma onda de depressão vem sobre a sua vida, Deus, o Criador, tem o poder de fazer a tempestade parar. Vejamos uma tempestade que aparece na Bíblia e com essa narrativa que Deus permitiu que fizesse parte do livro sagrado da sua palavra, Deus está querendo que nós saibamos que as tempestades pessoais que são enfrentadas por todos realmente fazem parte da nossa vida. Mas Ele quer que nos lembremos que Ele é o governante. Mesmo em meio a essas tempestades, e que Ele vai estar sempre no controle. Então lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem, porventura, é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?
Bem no meio do lago, essa tempestade furiosa surge subitamente e a situação começa a ficar muito difícil. As ondas caindo sobre o barco se enchendo de água, o vento sacudindo o barco violentamente. Aqueles homens eram pescadores experientes, já tinham visto muitas tempestades, mas estavam em pânico agora. Porque essa era uma tempestade muito forte. Nunca tinham visto nada igual. Eles tinham experiência suficiente para saber que o barco iria se encher de água e afundar, e certamente todos se afogariam. Jesus, por outro lado, estava dormindo, totalmente em paz. Eles então correram para acordar o mestre. Jesus, você não se importa? Estamos prestes a afundar, a nos afogar. E ele calmamente se levanta e diz ao vento: aquieta-te. E para as ondas do mar: acalma-te. De repente, tudo está calmo. Tudo volta à mais perfeita paz. Bem, amados, aqueles homens estavam com um problemão. Estavam lutando, fazendo tudo o que estava ao seu alcance, fazendo tudo o que tinham capacidade e condição para fazer. Mas não estava sendo suficiente. Você já enfrentou uma tempestade na sua vida? Você já esteve diante de alguma coisa que nada do que você fizesse fosse capaz de resolver a situação? Você empregou todos os meios, usou todo o seu conhecimento, utilizou todas as ferramentas que você tinha, empregou toda a sua força e nada resolve. Foi exatamente isso, tudo isso que os discípulos de Jesus fizeram. Lutaram bravamente, com todas as suas forças e todas as possibilidades, mas estavam afundando. Muitas vezes, a nossa vida, nosso barco, começa a ser atacado por fortes ventos e nos joga de um lado para o outro, fazendo com que a gente fique desorientados, perdidos, apavorados, em pânico. Parece que tudo está perdido. Mas quando tudo parecia perdido, o que foi que os discípulos fizeram? Apelaram para Jesus. Chamaram o Mestre. As tempestades da vida, irmãos, são semelhantes a essa narrada nesta passagem bíblica. Está escrito que a tempestade surgiu repentinamente sobre eles. E é assim que surgem as nossas tempestades. Tudo vai bem, tudo vai maravilhosamente bem, mas de repente, lá vem uma tempestade inesperada e se abate sobre as nossas vidas. Tudo sai do seu lugar. Tudo é arrastado, sem que possamos controlar mais a situação. Então ficamos perdidos,
sem saber para que lado vamos correr. Não sabemos mais o que vamos fazer. Há 2 anos atrás, irmãos, uma dessas tempestades me atingiu. O chão fugiu debaixo dos meus pés. Não tinha mais onde colocar o pé para me equilibrar. O desespero tomou conta de mim e não havia o que eu pudesse fazer. A minha vida tinha acabado. Minha casa desmoronou e eu fiquei estatelado no chão. Quis até morrer. Desejei isso. Até pedi que acontecesse alguma coisa que me tirasse a vida. Mas não aconteceu nada disso. Não era a hora. Comecei então a reagir timidamente. Me prostrei na presença de Deus e passei a implorar por misericórdia. Pedi perdão dos meus pecados, chorei na presença dele. Me humilhei e coloquei tudo nas suas mãos, nas mãos dele. Retomei a leitura da Bíblia, procurei livros de autores evangélicos na internet, comecei a ler, e poucos dias depois estava dentro de uma igreja pentecostal, buscando a sua majestosa presença. E quando percebi, irmãos, estava agarrado na mão de Deus, na mão de Jesus. E ele foi me levantando, foi me firmando, foi me alimentando e me fazendo entender, pouco a pouco, por que aquilo tinha acontecido. É porque ele precisava de mim por inteiro, e não apenas pela metade ou menos da metade. Ele não atendeu o meu pedido para morrer, porque tinha ainda coisas que eu precisava fazer. Entrei para a igreja e me tornei levita. E agora tenho uma missão, a missão de testemunhar e pregar o Evangelho. Quando tudo parecia perdido, mesmo timidamente, caminhei na direção de Jesus. E ele me estendeu a mão. E eu agarrei com força. E ele me trouxe para junto dele. E agora, irmãos, agora, amados, agora eu sou feliz. Talvez não tenha havido um período na minha vida toda em que eu tenha sido mais feliz. Digo agora, com todas as letras, para quem quiser ou puder ouvir, que Jesus me salvou, que Jesus me devolveu a vida, mas não aquela vidinha medíocre que eu tinha antes. Ele me deu a verdadeira vida. Uma vida longe de Jesus não é vida. Para poder dizer que temos vida, temos que estar com Ele, pois Ele
é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, não essa vidinha medíocre que a gente vive ou que vivemos antes de conhecer a Jesus, antes de vir para Jesus, antes de nos convertermos para Jesus, antes de aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa vida era uma vida medíocre, de medíocre para baixo. Agora não. Agora, junto dele, na presença dele, temos a vida em abundância, que foi para esta vida que ele veio a este mundo, para nos dar vida e vida em abundância. E a vida eterna, que nós vamos viver com ele na eternidade. Então, irmãos, amados e amadas, Jesus é tudo. Sem ele, nada somos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a você e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.